Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer algumas questões relativas à divisão. Na primeira, com base na operação 14 dividido por 2 igual a 7, verifique se as informações abaixo estão corretas ou erradas. 14 dividido por 2 é o mesmo que perguntar quantos 2 cabem em 14. No caso é 7. 7 2 dá 14 e não sobra nada. Cada um dos termos dessa divisão tem um nome. Por exemplo, 14, que é o termo que está sendo dividido, nós chamamos de dividendo. O 2, que é o termo que está dividindo, chamamos de divisor. O resultado da divisão, que no caso é o 7, chamamos de quociente. E o que sobrar da divisão, chamamos de resto. Outra coisa interessante que a gente pode notar em uma divisão é que o dividendo, que eu vou chamar de Dzão, é igual ao divisor, Dzinho, vezes o quociente, Q, mais o resto, R. Reparem que aqui o dividendo é o D maiúsculo, o divisor é o D minúsculo, quociente é o Q e o resto é o Rzinho. Então, se eu substituir nesses valores da divisão, nós temos que o dividendo é 14, o divisor é o 2, o quociente é o 7 e o resto é o 0. Quando a gente for fazer essa expressão, reparem que está somando o número com 0 e não vale nada. Então, a gente acha que 14 é igual a 2 vezes 7. Ou seja, eu posso voltar ao 14 fazendo a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. 2 vezes 7 igual a 14. Bora lá agora para as afirmações. Letra A, o número 2 é o divisor da operação? Sim, está aqui, ó. 2 é o divisor. Então, a letra A está correta. Letra B, o quociente é o resultado da operação? A gente acabou de ver que o 7 é o resultado dessa operação e ele é chamado de quociente. Então, também a letra B está correta. Na letra C, esta operação é a inversa da multiplicação. Acabamos de ver que para obter o 14 novamente, a gente tem que fazer a operação inversa e a gente fez o quê? Uma multiplicação. Então, a letra C está correta, igualmente a letra D. Porque está me dizendo aí que a operação equivalente é 7 vezes 2 igual a 14. E isso a gente acabou de ver do lado direito. Na segunda questão, para realizar um campeonato de vôlei em uma escola, o professor de educação física decidiu dividir os 96 alunos em grupos, sabendo que cada equipe para esse esporte deve ser composta por 6 pessoas. Quantas equipes o professor conseguiu formar? Então, basta eu pegar os 96 alunos e dividir em equipes onde cada equipe tem 6 alunos. Então, você pode fazer essa divisão de várias formas. Por exemplo, se você souber a tabuada, fica fácil fazer essa divisão. Mas se você não souber, faça pelo modo apelão, que é o quê? Você coloca a tabuada de multiplicação do divisor, que no caso aí é o 6, do lado, e a gente vai fazer a divisão calmamente, da esquerda para a direita. 9 dividido por 6 dá quanto? É o mesmo que perguntar, quantos 6 cabem em 9? Cabe apenas um, tá bem aqui na tabuada, ó. 6 dá 6. Então, a gente coloca o resultado, a quantidade de vezes que o 6 cabe em 9, que no caso é 1. A gente coloca no quociente. Diz que tirou um 6 de 9 e sobra 3. Baixa o próximo número, que é o 6. E agora faça a divisão com 36. 36 dividido por 6. Procure lá na tabuada o valor 36. Tá aqui, ó. 36. Qual o número que eu multipliquei por 6 que deu 36? Foi o próprio 6. Então, coloca no resultado lá no quociente o 6. 6 vezes 6 deu exatamente 36 e não vai sobrar nada. Então, a resposta, 16, letra C. Outro modo que você pode fazer essa divisão, um modo bem interessante, é você procurar, dentre os resultados aí da tabuada de 6, dois valores somados que dá o 96, que é o dividendo. Por exemplo, eu sei que o 96 é igual a quem? A 36 mais 60. E eu substituo o 36 e o 60 pelos valores da tabuada. 36 é 6 vezes 6, 60 é 6 vezes 10. Então, quais são os números que foram multiplicados por 6? 6 e 10. Quando eu somar, eu acho o resultado da divisão por 6. 96 dividido por 6 vai ser igual a 16. Na terceira, o mercado público foi construído em uma área de 6.000 metros quadrados. Na preparação do terreno, o espaço foi dividido em 3 partes iguais. 2 partes foram utilizadas para construir 50 boxes para os feirantes
e a parte que sobrou foi reservada ao estacionamento. Qual a área em metros quadrados de cada box construído? Então perceba uma coisa, digamos que esse retângulo é o terreno do mercado público, que foi dividido em 3 partes iguais. Como o terreno total tinha 6.000 metros quadrados, quando foi dividido por 3, cada parte ficou com quanto de área? 6 dividido por 3 dá 2. Como nós temos 3 zeros aí, colocamos 3 zeros no final. 2.000 metros quadrados é a área de cada uma dessas partes. E o que disse mais a questão? Que para colocar os boxes foram utilizados 2 dessas partes, ou seja, foi utilizado 2.000 duas vezes, que dá 4.000 metros quadrados, e esses 4.000 metros quadrados foram divididos em 50 boxes. Quando eu fizer essa divisão, eu vou achar a área de cada um desses boxes. Da mesma forma que eu fiz antes, ó. Se eu tirar esse zero com esse zero, vai sobrar quem? 400 dividido por 5. Para eu fazer essa divisão, basta pegar 40 dividido por 5, que dá 8, e vejo que ainda tem um zero aí do 400. E eu acrescento no final, ou seja, cada um dos boxes possui 80 metros quadrados de área. Na quarta, em um cinema, as fileiras foram distribuídas conforme as letras do alfabeto, da letra A até a letra I. Sabendo que a sala do cinema possui 126 poltronas, quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Então, nós temos quantas fileiras aí? Nós temos fileiras da letra A até a letra I. Então, se você pegar e somar a quantidade de fileiras, você vai achar que nós temos um total de 9 fileiras. E disse o seguinte, que as 126 poltronas foram divididas em 9 fileiras. Então, para fazer essa divisão, vamos fazer da esquerda para a direita. 12 dividido por 9 dá 1. 9 dá 9. Para 12 sobram 3. Baixam 6. 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 9 dá 36. Para 36 sobra 0. Então, cada fileira possui 14 poltronas. E na última, ao final de um campeonato de futebol, o time ganhador teve 19 pontos. Para conseguir essa pontuação, o time teve apenas um empate e foi vitorioso nos demais jogos. Determine quantos jogos eles ganharam, sabendo que um empate dá 1 ponto e uma vitória 3 pontos. Então esse time não perdeu, pessoal. Ele empatou uma vez e ganhou todas as outras. Esses 19 pontos representam os pontos ganhos nessas partidas. Então, por exemplo, no total ele tem quantos pontos? Tem 19 pontos. Se eu tirar o empate, que vale 1 ponto, vai sobrar quantos pontos de vitórias? 18 pontos. Pronto. Então, esses 18 pontos foram obtidos em jogos que esse time ganhou. Mas cada jogo ganho, ele ganha quantos pontos? 3. Então, para eu saber a quantidade de jogos que ele ganhou, basta dividir 18 por 3. Um modo de a gente fazer isso quando a divisão é pequena e você ainda não está habituado com a tabuada é você ir somando de 3 em 3, começando do próprio 3. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Cheguei no 18. Basta contar agora a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 18 dividido por 3 é igual a 6. Então esse time obteve 6 vitórias. Letra B. Ficamos por aqui, até mais e um grande abraço.